Floresta na qual integro as árvores com a pecuária. E os produtores mineiros já enfrentam uma preocupação com a próxima safra de café, a falta de chuva. O normal para a nossa região aqui do sul de Minas é chover em torno de 30 milímetros. Choveu apenas 8 milímetros nas regiões que a gente tem as estações. E você vai conhecer um lugar para quem gosta de apreciar flores. Aqui a gente tem espécies diversas de orquídeas que vêm trazer aqui esse interesse e, claro, despertar o interesse da população com relação a esse tipo de planta. O aumento do preço do leite pesa no bolso do consumidor. Muita gente até já mudou o cardápio do café da manhã. Era um item quase obrigatório no café da manhã, mas com a alta no preço, muitos brasileiros, por hora, já aboliram da mesa ou fizeram como Sandra, reduziram bastante o consumo. Comprava sempre uma caixa na compra no mês, agora eu não compro mais. Quando dá, eu compro, quando não dá, fica sem. A Lilian fazia bolo com frequência e agora compra apenas o bolo pronto. Tudo está muito caro, não só o leite, farinha, ovo, etc e tal. Então, isso complica tudo, né, para você fazer. Então é mais fácil você comprar quando eles põem um preço acessível, né? Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, nos últimos 12 meses, o preço do leite subiu 36% para o consumidor. Para saber por que o litro de leite está tão caro lá nas gôndolas dos supermercados, a gente precisa entender melhor o que acontece em fazendas como essa no interior de São Paulo, onde são produzidas cerca de 180 toneladas de leite e derivados. Aqui, como em várias regiões do Brasil, os produtores viram os custos dispararem nos 2 últimos anos. O seu José já está no ramo há 30 anos. A fazenda dele produz 7 mil litros de leite por dia. Na última safra, ele teve que enfrentar não só as alterações climáticas, mas o aumento significativo dos insumos para a produção. Com óleo diesel a quase R$ 8,00 o litro, fertilizante a R$ 6.000 a tonelada, não há a mínima possibilidade de o leite baixar. Nos últimos 12 meses, o aumento para o produtor foi de 20%. O diesel está no trator, o fertilizante no alimento que é dado ao animal. Essa cadeia, em efeito dominó, acaba chegando ao supermercado. Muitos consumidores resolveram mudar de hábitos para economizar. Agora é só café e pão com manteiga. Os produtores mineiros já enfrentam uma preocupação com a próxima safra de café, a falta de chuva. Segundo um levantamento feito pela Fundação Procafé, as chuvas já estão abaixo da média para esta época do ano. A cafeicultura do sul de Minas vive um novo dilema. As precipitações ficaram abaixo da média no último mês, o que pode comprometer a próxima safra de café. Segundo o último boletim da Fundação Procafé, choveu 25% a menos que o esperado. Então, novamente, nesse mês de junho, as precipitações ficaram abaixo da média histórica. O normal para a nossa região aqui do sul de Minas é chover em torno de 30 milímetros. Choveu apenas 8 milímetros nas regiões que a gente tem as estações, que são Varginha, Carmo de Minas, Boa Esperança e Muzambinho. Então, choveu 25% apenas do esperado. E já vindo de meses que são normais, precipitações baixas, né? Que é o mês de abril, já choveu abaixo da média. Maio, junho, ainda temos meses para frente, julho e agosto, que são precipitações baixas ainda. Então já nos dá um alerta que a gente vai precisar de chuvas aí para a gente tentar recuperar esse déficit hídrico que a gente está vivendo no momento. De acordo com o engenheiro agrônomo, Varginha e Boa Esperança, importantes regiões cafeeiras, já estão com déficit hídrico. A região de Carmo de Minas, que é a região da Mantiqueira, ainda apresenta um armazenamento da região, está em torno de 30
30 milímetros de armazenamento. A região de Muzambinho, nós estamos com 8 milímetros de armazenamento. Varginha e Boa Esperança, a gente já está com déficit. Varginha estamos com déficit de 18 e Boa Esperança estamos com déficit de 90 milímetros, que já é bastante para o período. E aqui na região de Varginha, o normal para esse momento que a gente está agora, final de junho, era a gente ter um armazenamento de 40. Então nós já perdemos esse 40 e entramos em 20 negativos. O cafeicultor está vivenciando o período da colheita, o mais aguardado pelo setor. Os terreiros estão assim, ó, cheios de café. E se tem uma coisa que o cafeicultor não quer ver por agora, é a chuva, para não atrasar os trabalhos. Só que se não chover nos próximos meses, a situação tende a ficar ainda mais complicada para a próxima safra. O produtor, ele quer, finalizar a sua safra, que ele consiga colher o mais rápido possível, mas nesse momento que a gente está hoje, é mais importante vir uma chuva agora nesse período para amenizar parte desse déficit hídrico e fazer um pouco desse armazenamento e às vezes bagunçar um pouco essa colheita dele, mas é preferível isso do que ficar sem chuva novamente. Outro problema, segundo a Fundação Procafé, é a incidência de ferrugem em lavouras mineiras. A região sul de Minas, basicamente, hoje que chama a atenção é a ferrugem. Essa ferrugem, ela evoluiu muito aí os meses para trás, agora a gente está com uma desfolha bastante intensa. Com relação às pragas, o bicho mineiro, em algumas regiões mais quentes, ele vem incomodando, principalmente ali naquela região que a gente tem a estação em Boa Esperança. Então o ideal é que o produtor ele monitore a sua lavoura e, caso constatado, ele entre com inseticida específico para controlar essa praga. E os impactos dessa falta de chuva poderão ser sentidos na próxima safra. O mercado já está alerta. É difícil até a gente mensurar ainda, vai depender do que vai acontecer para frente, mas nos já acende uma luz amarela que, se não chover agora nos próximos meses, o final de julho e início de agosto, possivelmente a gente vai elevar esse déficit hídrico e essas lavouras, elas que estavam teoricamente um pouco preparadas para produzir para o ano que vem, já vão começar a sentir esse déficit, vão desfolhar e há a tendência de, quando ocorrer a florada lá setembro e outubro, essas plantas estejam muito desgastadas e, consequentemente, a gente vai ter uma perda de safra em 2023. A orquídea é uma planta cheia de beleza e com muitas variedades. E nem todo mundo tem aquele cuidado para cultivar. Mas em Goiânia tem um lugar para quem gosta de apreciar flores. É o Orquidário do Jardim Botânico. Um paraíso dentro de Goiânia. É assim que o Jardim Botânico é considerado por muitos. Agora o local ficou ainda mais bonito com o orquidário. São mais de 60 espécies, das mais comuns às mais raras. Aqui a gente tem espécies diversas de orquídeas que vêm trazer aqui esse interesse e, claro, despertar o interesse da população com relação a esse tipo de planta. A Maria é apaixonada por orquídeas. Aqui ela se sentiu em casa. A rosa é muito bonita, só que a orquídea é uma coisa mais rara, né? Como é apaixonada por orquídea? Eu sou apaixonada por orquídea. O melhor presente é a orquídea para mim. O Valdinho trabalha com orquídeas desde 91. De lá para cá, a vida dele foi transformada para melhor com o cultivo da flor. Ele conseguiu unir um negócio lucrativo com o prazer de trabalhar com a planta. A parte mais lucrativa é o que você sente cultivando uma planta. Você tem aquele retorno, é uma das melhores terapias que existe no mundo, é cultivar plantas e cuidar de animais. A espécie mais rara desse orquidário é essa daqui, a Clateia nobilio amali, que foi descoberta por uma botânica, a dona Amália Hermano Teixeira, que dá o nome ao parque. Uma goiana que encontrou essa espécie, a variação dela, um pouquinho mais clara, numa cidade no Tocantins. E além de rara, ela é extremamente cara. Se encontrar um vaso desse para vender, ele sai no mínimo R$300. Ela encontrou essa orquídea no Tocantins e era uma orquídea ainda não identificada e ela fez essa identificação e hoje ela está aqui. Uma orquídea que vai florescer só mais ou menos em setembro. E as orquídeas enchem os olhos mesmo, dos mais velhos aos mais jovens. Você gosta de flor? Sim,
minha família tem um montão de plantas. Isabel, você gosta de orquídeas? Adoro, adoro. Muito bonitas. E você tem em casa? Tenho. Tenho poucas, mas eu tenho umas 3 só. Intervalo, seu mundo cooperativo volta já. Já voltamos com o mundo cooperativo e agora o nosso assunto é o sistema silvipastoril. Você já ouviu falar? Para explicar melhor sobre ele, eu converso agora com o Maurel Belling, ele que é pesquisador da Embrapa Agrosilvipastoril lá em Sinop, no Mato Grosso. Seja bem-vindo ao mundo cooperativo, Maurel. Afinal, o que é o sistema silvipastoril, hein? O sistema silvopastoril é uma modalidade de sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, na qual eu integro as árvores com a pecuária. Então eu posso ter uma situação onde eu tenho um sistema silvio-agrícola, que eu começo as árvores integradas com a lavoura e depois ele se torna um sistema silvopastoril, ou já um sistema estritamente silvopastoril, que desde o início ele começa com a integração das árvores com a pecuária. E como ele surgiu? De onde ele vem? Então, na verdade, esses sistemas eles são bem antigos, lá desde a época do Império Romano. Já há alguns relatos de alguns escritores romanos sobre essas atividades da integração de árvores com culturas agrícolas e com os animais. Com o desenvolvimento da agricultura, a questão da Revolução Verde, essas atividades elas ficaram em segundo plano, mas recentemente elas ganharam importância dado o apelo da sustentabilidade do sistema de produção. Fala pra gente, quando e onde ele começou a ser aplicado aqui no Brasil? Inicialmente há relatos de os produtores de arroz inundados na região sul, onde eles integravam no período da entre-safra com a pecuária. No centro-oeste, mais na década de 80, principalmente para a recuperação de áreas de pastagem degradadas, principalmente começou-se com integração com arroz para a recuperação dessas áreas e posteriormente aí com a exceção das aves dentro desses sistemas onde se integravam a lavoura com a pecuária. E quais são as modalidades que existem nos sistemas de integração hoje? Então, quando nós falamos da ILPF como uma estratégia de produção, nós contemplamos aí as 4 modalidades, seriam a combinação dessas modalidades 2 a 2, a lavoura pecuária, a pecuária floresta, a lavoura floresta, e podendo ter a ILPF na combinação entre essas modalidades, e a 4ª modalidade, que aí sim os 3 componentes juntos na mesma área. E como tem sido o trabalho da Embrapa para espalhar essa ideia dos sistemas de integração e principalmente do sistema silvipastoril? A Embrapa vem atuando há muito tempo na questão da integração lavoura-pecuária-floresta, desde os trabalhos lá da década de 80, nos anos 90, estabelecimento do sistema Barreirão, Santa Fé. Foi estabelecida uma rede de unidades de referência tecnológica justamente com o propósito de capacitação dos técnicos que atuam no setor. Posteriormente foi estabelecido a rede de fomento e LPF justamente para divulgação desses sistemas e ampliação da adoção. E existe um portfólio de projetos dentro da Embrapa focado no sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Quais são os benefícios do sistema para o produtor rural? Então, talvez o primeiro grande benefício é a recuperação de alguma área que está em processo de degradação, a otimização do uso da terra. Então, quando ele faz apenas uma cultura anual, ele ocupa menos de 50% do tempo daquela área. A hora que ele faz a integração, planta milho, por exemplo, já ultrapassa 50%. Quando faz lavoura, pecuária, o tempo de utilização dessa área já ultrapassa os 80%. E quando nós inserimos o componente florestal, nós otimizamos em 100% o tempo de utilização da área de uso da propriedade. Vamos dar uma pausa na conversa, porque a gente tem o depoimento de um produtor, de um pecuarista, que apostou no sistema silvipastoril. Vamos ver. O sistema silvipastoril é um consórcio. É um consórcio com a pastagem e a floresta, e onde eu coloco também um ingrediente chamado gado. Eu tenho que harmonizar os 3 elementos que compõem o sistema, o gado, a floresta e o pasto, de uma maneira tal que ambos sejam lucrativos. Um consórcio já existia em outras culturas no Brasil, é mais um consórcio que surgiu na cabeça e acabou dando certo. Ficou com algum medo lá atrás de apostar no sistema silvipastoril, seu Arno? Não, nenhum, porque mesmo que tivesse errado, a árvore estaria plantada e ela daria um lucro. E que árvore é essa que o senhor utiliza e por que o senhor escolheu ela?
Eu escolhi porque já era uma árvore plantada, adensada no Brasil, né? Trazida do sudeste da Ásia, e que produz uma madeira nobre, de alto valor, com comercialização internacional garantida. E me moveu a plantar ela e deu certo, funcionou bem, e no sistema de consórcio acabou funcionando melhor ainda. A gente começou com 200 árvores, estava errado, passou para 150, estava errado, 100 árvores, estava errado. Então hoje, mais ou menos, se concluiu que um plantio de 80 árvores e com um desbaste de 40, permanecendo só as melhores árvores, as que têm o melhor fuste, as não doentes, né, as que mais adequadas, essas ficam em torno de 40 para o corte final. E essas 40 árvores fazem com que não haja nenhuma redução na produção da pastagem. Seu Arno, a gente pode dizer que hoje o pecuarista, hoje a atividade da pecuária no Brasil, ela tem se preocupado cada vez mais com a sustentabilidade? Não dá para se pensar em pecuária sem se pensar também em sustentabilidade? Com toda certeza, sim. Isso é uma questão que não tem mais volta. São pressões ambientais, externas, internas, e o tema sustentabilidade não tem mais volta e não adianta espernear. Vamos fazer uma pecuária sustentável e ficar de bem com todo o mercado internacional. Você tem que andar na frente dos demais, aí sempre você vai ser lucrativo. Se você andar na frente, pode ter certeza que a tua atividade não vai entrar em debacle. A integração é o futuro? Também. É uma das atividades. Pode ser também um componente que vai agregar renda à propriedade. Maurel, a escolha do local, da árvore e a quantidade de animais fazem a diferença para se ter sucesso nessa integração? Então, contribui justamente a questão da conservação de solo e água, redução da pressão para abertura de novas áreas e principalmente pela redução da emissão de gases de efeito estufa, e vai de encontro à questão da descarbonização da agricultura. E quais são as pesquisas mais recentes do sistema silvipastoril aqui no Brasil? Então hoje talvez uma das principais linhas de pesquisa seja justamente na questão da agregação de valor aos serviços ecossistêmicos prestados por esses sistemas integrados. Então, a exemplo aí que nós temos hoje a carne carbono neutro, a carne de baixo carbono, que é justamente agregando valor, tentando trazer um ganho para o produtor que adota essas práticas. E é claro que tem outros desafios de pesquisas também, como por exemplo a prospecção de outras espécies florestais potenciais para o sistema, ajustes relacionados à questão de espécies forrageiras mais adaptadas também, que toleram melhor o sombreamento, e algumas questões a tipificação regional desses sistemas para as diferentes regiões do país. Para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como é o trabalho aí em Sinop, no Mato Grosso, da Embrapa Agrosilvipastoril. A nossa unidade é uma unidade que tem um foco justamente nos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, contrapondo a questão da monocultura. Então nós temos vários trabalhos de pesquisa justamente para trazer alternativas aí, sustentáveis para o estado do Mato Grosso. Obrigado pelo bate-papo e volte sempre ao nosso mundo cooperativo. Bom, agora a gente fala sobre a meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão. O principal objetivo é a produção de mel e a multiplicação de colmeias. A atividade ajuda na preservação da espécie e também colabora com a polinização das plantas, tão importante para o meio ambiente. Evandro é um meliponicultor. Ele cria abelhas sem ferrão. Aos poucos foi entendendo como funciona a criação e do que elas precisam. Foi daí que surgiu a ideia de construir casas estilosas para as abelhas. Essa colmeia aqui, ela vai tirar o telhado aqui, né? E no fundo dela tem uma porta onde você vai colocar o ninho da abelha. Que aqui tem ninho sobre ninho e as melgueiras, onde elas vão fazer os mel, sabe? O mel dela, né? Aí tem as divisórias. É tudo projetada como se fosse o ninho da natureza. A criação começa com um ninho. Para começar, o criador instala uma isca como essa numa árvore em local permitido. Você espera esse enxame se estabelecer, isso demora em torno de 60, 90 dias.
você pode levar isso para sua casa. Nisso elas entram e saem aí o tempo todo? Exatamente, elas vão estar entrando e saindo, buscando alimento, indo nas flores, né, buscando pólen, néctar. A isca não pode ser colocada em locais particulares ou parques sem autorização. Você tem que respeitar a propriedade privada. E as propriedades públicas, que são os parques, da mesma forma. Então você tem que pedir autorização para os órgãos responsáveis. Além disso, a caixa onde elas vão ficar depois não pode ficar exposta ao sol ou chuva. O local também precisa ser bem arborizado. Tudo isso colabora com o processo de polinização. A polinização é quando a abelha transfere o pólen de uma flor para a outra, né? Isso faz com que a planta acabe produzindo mais sementes, mais frutos, né? Então tem um benefício muito grande. Apesar de nós pensarmos que as abelhas produzem mel apenas, não. A principal função das abelhas é a polinização, é garantir a perpetuação de várias espécies que precisam dessa polinização. A abelha apis, ela é criada na fazenda, no apiário, já é um processo diferente, tem que ter uma roupa, tem que ter todo o processo, não brinca com a abelha Europa, porque a Europa chega a matar, né? E as abelhas nativas você pode criar todas em casa. A abelha rainha acasala uma vez na vida. Dela vêm as operárias e algumas princesas. Essa princesa procura um outro local para começar todo o trabalho. É lá que ela vira rainha. Esse espaço aqui onde eu estou, na UFG, é um meliponário, um local próprio para a criação de abelhas sem ferrão. Hoje em dia as abelhas têm dificuldade de encontrar recursos para alimentação. Então é interessante que nós possamos plantar também pensando em preservar. Sempre que eu planto uma flor, um girassol, eu estou preservando a abelha. O risco de extinção das abelhas está no desmatamento e na utilização indevida de agrotóxicos. Desmatamento, porque a abelha precisa de uma árvore que tem um oco. Uma árvore que tem um oco é uma árvore grossa. Uma árvore dessa tem uns 30, 40 anos, no mínimo. Então você não encontra muitas árvores dessa mais por aí. E o desmatamento, mesmo na zona rural, que está acontecendo, nas bordas, aí, o cerrado. No Brasil, existem mais de 240 espécies de abelhas sem ferrão. O mel produzido por elas é muito saboroso e valorizado. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, diz que para comercializar as abelhas é preciso ter autorização. Quem convive com elas não aprende somente a criar. As abelhas, ela traz um sentido de vida para você, porque a abelha, na realidade, ela é vida, né? Tem feito pesquisa aí que se acabar as abelhas do mundo, em 4 anos o ser humano também acaba. Acabou o mundo cooperativo. Para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sim Notícias em simnoticias.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. Quer saber um pouquinho dos bastidores das nossas gravações? Então fique ligado nas redes sociais, Instagram e TikTok, no @bpfaustino ou nos nossos canais oficiais, Record News Espírito Santo e TV Sim. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia e a gente volta a se encontrar aqui na programação. Um forte abraço, até a próxima. Tchau!